O ano é 2022. A humanidade como conhecemos não existe mais. As pessoas enfrentam uma forte onda de calor causada pelo efeito estufa. A diferença de classes entre ricos e pobres é extrema. Os ricos vivem confortavelmente bem, enquanto os pobres vivem em uma situação desumana. Amontoados, sujos, mal se tem água para beber, a água virou um commodity e agora você precisa pagar o litro. Sendo assim, é um item raro, não dá para simplesmente jogar no corpo, é preciso usá-la apenas para beber. A comida é escassa, já que as pessoas não podem, não têm mais autorização, não existe mais terras, e a gente vai ver isso melhor no filme, né, nas cenas do filme, mas você não pode mais plantar, você não pode mais criar os seus animais, tudo foi proibido e apenas as empresas têm essa autorização. Sendo assim, elas são as únicas fontes de comida. A comida produzida por elas de forma sintética é a única coisa disponível à humanidade em 2022. O filme revela muitas coisas, meus nobres irmãos. Para muitos que olham ele hoje, isso não parece o futuro. Mas você tem que lembrar que o filme foi feito em 1973. E é impressionante que eles falem de problemas que estão aí hoje, como por exemplo o fim da comida orgânica. Eles querem que empresas passem a fabricar de fato os alimentos com a desculpa de que esses alimentos não poluem a natureza e são politicamente corretos porque nenhum animal perde a vida para produzir o novo tipo de carne que eles estão fabricando agora, nesse exato momento, com as mais diversas fontes. Vocês que acompanham o canal sabem disso, né? Não é novidade para vocês. Temos a carne hoje pesquisada, que ela pode ser à base de cocô mesmo, de fezes, né? Transformar aquilo, eles fazem uma purificação e uma transformação e ela vira um pedaço de carne. A mesma coisa com células também tiradas da própria carne, né, da carne viva, e produz a carne de laboratório. Outras também à base de vegetais. Tem várias pesquisas agora que já estão concluídas e o desafio agora não é mais criar uma carne não orgânica. O desafio agora é baratear o custo da criação desse alimento. Já existe. Quem acompanha o canal sabe, eu não vou ficar repetindo aqui matéria porque temos diversos vídeos aqui falando só disso, né? Eu recomendo que você assista. Aí o inscrito me deu essa dica, na hora, eu já não lembro o nome do inscrito, mas perdão, né? Ele faz parte aqui desse vídeo com certeza. Ele estava e assiste esse vídeo de 1973 e você vai ver como eles também falam, né, desses problemas, que é aí que está o ponto, família. Os problemas nem existiam, né? Mas a turma já sabia que iria ser proposto à humanidade exatamente isso. Problemas vão existir, é claro, mas aqueles que vão propor a solução não estarão propondo para de fato resolver o problema, mas sim para concentrar o poder e enriquecer ainda mais. É isso que o filme mostra claramente, né? Inclusive você vai ficar de cara com a fonte de alimentos, né? Qual é a fonte que eles fabricam os alimentos aqui, de onde eles tiram para fabricar esse alimento, e que vários filmes como Matrix também concordam, o que é um ponto para a gente analisar juntos. Então eu não vou perder tempo aqui, eu já quero ver a primeira cena aqui, que é chocante, né? É a primeira cena aqui, ela fala justamente desse alimento. A gente vai ver a cena e em seguida eu venho explicar. Vamos lá. Por que não come alguma coisa? Não, estou com bastante fome ainda. Ah, mas não está ruim. Porcaria, sem gosto e sem cheiro. Você nunca viu nada melhor. É bom. Sabe, quando eu era garoto, comida era comida. Depois todos os seus cientistas mágicos envenenaram a água, poluíram o solo, dizimaram as plantas e a vida animal. No meu tempo podia-se comprar carne em qualquer parte. Ovos e manteiga de verdade. Alface fresca. Eu sei, Sol. Já me contou antes. Como alguém pode sobreviver num clima como este? Uma onda de calor o ano todo. Parece uma estufa. Está tudo está queimando. se queimando. Está bem, engraçadinho. Ao ver essa cena, meus irmãos, vem tanta coisa na minha cabeça, tanta informação que a gente pesquisa há anos e como ficou claro, né, nessa cena, que é difícil escolher as palavras corretas, mas eu vou tentar fazer o melhor. A primeira coisa a se notar é como os personagens parecem estar sempre suados, com calor, né? Também o lugar onde eles moram, principalmente pensando que o filme rola nos Estados Unidos, né, sabendo disso, você vê que parece mais uma favela, né? Não é coisa de primeiro mundo. Porque é assim
que vive. Outra coisa que choca ainda mais é que o homem que estava ali se alimentando, né, como se estivesse comendo algo bom, de boa, né, coisa que ele já faz ali na rotina diária dele, né, mas o Senhor reclama do alimento. Ele só come quando não aguenta mais de fome, de acordo com o que ele mesmo falou. Não, estou com bastante fome ainda. Ah, mas não está ruim. Porcaria, sem gosto e sem cheiro. Ele só se alimenta quando não está aguentando mais. E esse é o primeiro ponto a ser analisado. Por quê? O Senhor reclama porque ele sabe como as coisas eram antes de se criar a lei e proibir que as pessoas produzissem os seus próprios alimentos, que as pessoas tivessem os seus animais e pudessem abatê-los. Agora, por exemplo, né, países como a Holanda está comprando e fechando fazendas. Só em 2022, e uma vez só, né, a Holanda pagou em dinheiro aos proprietários agrícolas e comprou 3.000 fazendas. Para quê, meu irmão? São terras férteis, né? Você está vendo aí a matéria e tem várias outras, né? Eles estão abatendo inclusive animais, né? Vaca leiteira, boi, estão abatendo com a desculpa justamente de preservar o meio ambiente. Eles não querem mais que as pessoas consumam carne, eles vão produzir a carne, essa carne já está aí, é o que eu tenho falado para vocês, né? Ela vai começar em países de primeiro mundo, provavelmente, e vai escalonar, principalmente para países como o Brasil, onde lá, primeiramente, vai ser mantido. Não, tem aqui a carne orgânica, né? A carne vinda direto do animal, que vai ser mais cara, porque vai ter uma série de restrição para as pessoas irem desistindo mesmo daquilo ali, para desincentivar, como eles estão fazendo aqui no Brasil, através dessa reforma aí absurda, né? Vai acontecer com o carro a combustão, ele vai ficar mais caro, enquanto o outro fica mais barato. E as restrições para você ter esse tipo de produto, em primeiro momento, fora do politicamente correto, não, tá legalizado, você pode ter, mas aí vai ficar tudo mais caro e mais difícil. Vai ser exigido mais coisas de você. Essa imagem, se você prestar atenção nela, né, essa imagem aí dos tratores e o cidadão olhando espantado, meus irmãos. Por quê? Porque os agricultores lá, né, começaram a fazer, inclusive, greve, parar tudo lá, mas não está adiantando, porque essa ordem vem de fora, né? O dinheiro para comprar essas terras não vem de fato do país, vem dos donos do mundo, da elite, de donos de grandes grupos internacionais, cabeças de pirâmide, literalmente, que estão mandando esse dinheiro para lá, que é muito mais do que o país produz, e as pessoas terão que vender mesmo, terão que vender, até porque é multas pesadas, caso você insista em ficar, eles vão ficar fiscalizando ali e vão te multar pesado até tomar o que é seu de um jeito ou de outro. Então isso é o futuro de agora, né? O ano do filme, a gente vai conversar sobre o ano do filme também, no ano de 2020, bem interessante, mas isso é só para você ter noção do que já está acontecendo, né? E voltando a analisar a imagem do filme, o Senhor, ele está revoltado porque ele sabe, né, quantos alimentos eram gostosos, como eles eram saudáveis, né? E já a nova geração, no caso, o homem que se alimenta ali, que pasme, ele é um policial. Apesar de estar sujo, maltrapilho, morar numa espelunca, ele é um policial. Um homem da lei é tratado assim. Quando a gente fala que são todos gados, né, as pessoas ainda ficam, não, mas se eu conseguir tal coisa, eu não vou passar por isso. Ah, mas como se ela mesma pudesse se salvar e não pode. E aí, pra gente não demorar muito, né, o último ponto que eu destaco é a energia. Você viu que a casa só tem um bico de luz, né, e lá já tem uma escassez muito grande de energia elétrica, né? E o que eu falo para vocês aqui, tenho falado isso, estou colocando as frotas para serem elétricas de carro e nós não temos fontes, nós não temos usinas para dar conta disso, né? O filme já mostra essa realidade também, onde as pessoas inclusive têm um aparelho, tipo uma bicicleta, elas têm que pedalar para poder gerar essa energia suficiente para manter um bico de luz ali, né? Como se fosse um gerador normal, manual, para poder manter um bico de luz acesa. Então o filme também é profético nisso e logo logo a gente estará enfrentando essa realidade também, né? Então vamos prosseguir aqui com as cenas. Deixa eu fazer alguma coisa por você. Está pronto, senhorita Xia. Está ficando tarde. Vá logo. Segundo o inventário, estamos em falta de tudo. Mas eu vou lhe trazer uma surpresa. Derrubei 5 casas com um foguete só. Nada mal para uma amadora. Consegui seu passe de recolher. Ah, que bom. Eu pensei que tinha perdido. Isso completa $279,15.
Digamos só $279 para o Sr. Simonson. Assine isso, Brad. Sr. Brady. Pensa que eu esqueci? Não esqueci, não. Pedi uma coisa especial e eu consegui. Vem até aqui. Quantas vezes posso oferecer a um freguês uma coisa realmente fantástica? Olhe. Carne, veja bem, carne como nunca tinha visto antes. Essa cena também é de arrepiar, né, meus irmãos? Ela é o oposto da cena anterior. Enquanto você viu extrema pobreza, dificuldade em tudo, aí você vê fartura. Agora, para manter-se essa fartura, quando a moça vai comprar o alimento, né, pro suposto marido, depois você vai entender que não é marido. Eu acho que esse, inclusive, é um grande erro do filme. Eu já vou explicar isso para vocês, mas vamos nos concentrar na cena. Né? Você viu uma linda esposa, suposta esposa, indo fazer as compras pro seu marido, que o inventário deles, ou seja, o estoque de alimentos já estava baixo, já estava sem nada. Então eles foram lá comprar. Existe um vendedor de verduras, né, especial para esse tipo de cliente que pode pagar. Você viu, a conta é caríssima, né? O dólar, principalmente naquela época, ele tinha um valor muito mais alto, né, em 1973, e o valor dá quase para comprar um carro. Quer dizer, só o rico tem acesso a essa mercadoria. Por quê? Porque as fazendas produtivas estão na mão de empresas e essas fazendas ainda produzem um pouco do alimento que se tinha hoje. Mas o preço é tão alto que apenas algumas pessoas podem pagar. Quando eu digo que a gente devia estar muito atento a essas coisas que estão acontecendo, por exemplo, na Holanda, na União Europeia, as pessoas dizem, não, mas isso não tem nada a ver com o Brasil. Ora, claro que tem. Essa galera tem dinheiro. Quando faltar o produto lá, quando eles próprios não estiverem mais produzindo o seu alimento, a corrida atrás desses produtos em países que ainda estiverem produzindo, como o Brasil, vai ser grande. Já acontece isso, por exemplo, com a China. A China aumentou sua população e teve anos aqui que faltou carne no final de ano, que a gente até brincou, colocamos imagens, né, de espeto de ovo, nós mostramos isso nos nossos vídeos de anos passados. Por quê? Porque houve isso, uma corrida, né? Então faltou lá, os caras compraram tudo daqui, porque eles têm mais dinheiro do que nós, o PIB dos caras são mais alto do que o nosso, e o cara que produz, o agricultor, o empresário, ele vai vender a quem paga mais. Ah, eu vou ter um lucro menor aqui porque eu sou patriota. O cara não vai fazer isso. Se paga o mais alto lá fora, ele vai vender lá pra fora. Até porque tem leis que regulam o preço. Você não pode, por exemplo, vender uma mercadoria hoje aqui por R$10 e amanhã você querer 1.500. Você não pode. Tem leis que proíbem esse tipo de aumento abusivo. Mas se lá alguém estiver pagando 1.500, e vai acontecer isso, e isso já é uma realidade nesse filme. É muita coisa, eu vou tentar resumir minhas explicações, porque eu sou bocudo, né? Então eu vou tentar resumir aqui, né? Mas acredito que a parte da carne, a gente também já entende, né? Os animais de fato serão extintos, eles já estão sendo acusados, né, em matérias da grande mídia, de estarem causando efeito estufa. Olha, as vacas peidam demais, o ser humano peida demais, como não dá para ir no ser humano agora, né? Vão logo nos animais. Então tem que diminuir essas vacas, tem que diminuir esses animais, e no filme já foi feito de forma extrema, não tem mais, e um pedaço de carne virou um item de luxo caríssimo, né, que tem que ser guardado a 7 chaves. Inclusive esse é o motivo ali de você ver uma grade, né, o cara abre para poder entrar, porque é um item caríssimo, né? Então vamos lá para as próximas cenas. Número ACX 2167D. $200 em dinheiro ou 50 em cupons de comida? Em dinheiro, por favor. Beneficiários por morte, façam fila nas mesas 1 e 2. Beneficiários por morte, façam fila nas mesas 1 e 2. Oi, Callahan. Casa cheia esta noite, hein? Olá, Tony.
Então dobraremos o grupo de controle de arruaças de terça-feira aqui na 62 da manhã. Isto nos deixará uma faixa estreita bem aqui na 100 e na primeira, e apoiaremos com destacamentos aqui, entenderam? Venham aqui, soy leite amarelo de energia rápida, feito de genuínas sementes de soja. Ora, soy leite amarelo de energia rápida, feito com genuínas sementes de soja. Eu tenho, soy leite amarelo. Essas 3 cenas aqui eu separei, meus irmãos, porque pra mim ela mostra como é o curral, né? Primeiro você vê o problema causado pela escassez, o próprio policial se vê forçado a roubar, né? Ele tá investigando um caso aí de um crime, e ao entrar na casa do milionário, né, que sofreu o crime, ele vê itens que ele não tem acesso, água encanada, ele fica encantado, né? O filme até peca, porque ele deveria estar bem mais sujo, né, já que eles não tomam banho. Não é possível, a água é um item caro, você viu isso também nas cenas, né? Naquela imagem ali que parece uma feira, né? Você viu primeiro as pessoas receberem o dinheiro, né? Eles perguntam, você quer os cupons, quer o dinheiro, as pessoas que são todas numeradas, né? A polícia controla com mão de ferro a população para que não tenha revoltas, inclusive por falta de alimentos justamente, né? Falta de água, falta de recursos básicos. Então a polícia está sempre atenta a qualquer motim, a qualquer pessoa que esteja mais revoltada. É por isso que eu separei essa cena. Então eles recebem o dinheiro para simplesmente ir lá trocar, né? Como um gado mesmo, né? Trabalha e depois vai comer a ração. E fica grato por receber essa ração. Então o povo vai ali, pega a grana para ir trocar por itens que elas próprias serem capazes de produzir, se assim o quisessem. E agora elas não são mais, só tem aquilo ali, ou elas vão falecer de fome. Aí a falha do filme é justamente ele não estar mais sujo. Mas lembre-se, meus irmãos, que naquela época eles não davam atenção a esse detalhe, porque a maioria das televisões eram preto e branco. Então não adiantava caprichar muito nisso, né? Sendo que os aparelhos tinham uma resolução terrível, era preto e branco, então não ia ficar muito destacado, né? Já a gente tá vendo aqui em alta resolução, a gente sente falta, né? Às vezes não fica muito claro para algumas pessoas que assistem um filme que eles não tinham acesso a essas coisas, mas nem sabonete, né? Eles tinham acesso, justamente porque se não tinha água, não tinha por que também comercializar sabonete, né? Isso era um item restrito às pessoas ricas que podem pagar em um sabão, que podem pagar em um pedaço de carne, em uma verdura, uma tomate, uma maçã, né? Podem pagar o valor de um carro. Então veja, né? E a gente está caminhando para isso, porque para a população que vai ter aquilo, ó, aqui, o de vocês, ó, né? É isso, meus irmãos. A gente vai ver muito mais coisas nas próximas cenas. Vamos lá. Estou. O que faz em casa? Que horas são, hein? Papel. Papel novo. Pegue os lápis. Já viu sabão assim tão grande? Cortesia da sua próxima missão. William R. Simonson. Chelsea Towers West. Relatório do levantamento oceanográfico de Soylent de 2015 a 2019. 2 volumes. De onde você tirou tudo isso? Das estantes dele. Eram os únicos livros de referência que tinha. Gostou? Adorei. Sabe quantos livros eram publicados neste país há muito tempo, quando havia papel, energia e prelos que funcionavam? Que diabo? Ah, meu Deus. Esse Simonson era um grande homem. Lahain. Adoro maçãs. Não é uma beleza? Só. Carne. Oh, meu Deus.
chegamos a isto? Hã? Essa cena, meus irmãos, eu confesso que ela me emociona. Eu não cheguei a chorar, mas fiquei com os olhos cheios de lágrima, porque a gente já viu a primeira revolução, né? As pessoas antigamente elas viviam muito bem. Se você olhar ainda mais para trás, né, no tempo dos índios, eles não viviam plantando árvores de fruta nem nada do tipo. A própria natureza tinha com abundância. Existem algumas regiões que você passa em estrada, elas são mais isoladas, né? Pouca gente passa por ali, mas ainda existe. E você vê um monte de banana apodrecendo, ninguém é o dono. Os moradores próximos ali nem aguentam consumir, né? Porque Deus fez o mundo assim, com muita abundância. Mas aí vem os homens com a sua ganância e dizem, olha, nós precisamos limitar essas coisas. Elas são muito boas e as pessoas não podem ter de graça. Então as terras que passam rio, as terras que têm mina, eles colocam alto valor e se tornam donos. Destrói literalmente a natureza. Você anda nas praças, você anda nas ruas, você não vê mais árvores com frutas. Aqui mesmo, quando você vê eu sair com o Amadeus, a Petrorouba, algum dos carros aqui, a Cristine, você vê que tem algumas árvores plantadas. E essas árvores, elas foram modificadas geneticamente, elas foram trazidas lá de fora, importadas inclusive. O maior trabalho para fazer com que elas se adaptem aqui, né? Mas alguém pagou por isso. E eles fazem todo esse trabalho. Por quê? Essas árvores tão especial? Porque elas não crescem muito, são no caso pé de coco que não dá coco, né? É só as palmeiras ali de enfeite. Eles trazem isso lá de fora, lá dos árabes para cá, né? Tendo aqui aquela que dá o coco, mas essa não é colocada. Aí eu sei que vai ter gente que vai dizer assim, não, Davi, mas é uma avenida. Se colocasse aqui da coco, né? Os cocos iam amadurecer, iam cair, iam causar acidente. Verdade, isso ia acontecer. Mas tem várias outras frutas que isso não aconteceria. Por exemplo, o pé de pitomba, que não vai causar acidente. O pé de castanhola podia colocar. E ainda que não fosse na avenida, nas ruas, nas praças, mas eles fazem questão de não colocar, né? Isso aí já é uma cultura criada, eles nem sabem, mas já é criada desde os antepassados deles, que tinham isso em mente. Olha, a gente precisa restringir as pessoas de terem acesso a essas coisas, para que aí a gente tenha poder sobre elas, e elas tenham que se submeter ao que nós queremos que elas façam, ou seja, trabalhar para nós em troco disso para sobreviver, porque é isso, meu irmão, a grande verdade é essa. A gente trabalha, né, para ganhar o nosso sustento que poderia vir direto da terra. Direto. Porque Deus fez isso com muita abundância. Aí no filme você vê a nova revolução que tá para vir agora. Essas coisas, carne, alimentos orgânicos que você plantou, né, nasceu ali, cresceu na terra, isso aí vai acabar. Porque eles dizem que quando você planta um pé de alface, um pé de tomate, seja o que for, você está poluindo a terra. Você está tirando o equilíbrio da natureza. Quando você cria um animal, esse animal também aquece a terra através dos gases que tem no animal. Então a gente vai comprando essas narrativas, elas viram teoria, de teoria passa a ser consenso, e o consenso vira lei. Sabe, família? E é muito triste que a gente faça vídeos assim, pouco alcance. Eu fiz aí o da Mega Fox, né? A atriz mostrando a forma como ela está criando os filhos, né? Forçando os meninos a se vestirem como ela quer. E pouquíssima, baixíssima audiência, né? A plataforma não recomenda, você tem 600 mil inscritos, eles recomendam para 4, 5 mil. É um absurdo o que acontece, né? E eu peço a você que compartilhe esse vídeo, mostre para mais pessoas, fale desse assunto. O filme ainda é muito mais longo, acho que dá para fazer 2 partes, eu vou tentar resumir mais em uma, nem sei se eu vou fazer, né? Eu vou colocar a meta, se esse vídeo não tiver pelo menos 20 mil views, a parte 2 eu tô fazendo agora, mas eu não vou soltar até que chegue a isso, porque é um absurdo, né, que as pessoas ainda tenham conteúdo grátis. Isso aqui eu podia muito bem subir para uma Hotmart ou outra plataforma e colocar acesso restrito apenas a quem paga. Até aqui mesmo no canal eu posso fazer isso, colocar acesso apenas a quem ajuda o canal, né, quem é membro, mas eu prefiro que a informação seja grátis, que ela chegue a todo mundo, né, meus irmãos. Mas tem pessoas que ainda não dão valor, nem o like o cara deixa. Não, pra que isso? É bobagem, eu já assisti, tá bom demais. Quer dizer, é um absurdo, né? E é dessas coisas que o sistema se aproveita para implementar, né? Hoje você já não pode ir contra o consenso está virando lei. Tudo isso que você está vendo nesses filmes que foram ditos há anos, está se tornando realidade. Então essa é a primeira parte do filme, não está nem na metade do filme aí. A gente acha que está com 30 minutos, né? O filme tem 1h40, quase 1h40. Então em 30 minutos você já viu isso. Quer que o vídeo continue? Então ajude para que o canal chegue, né, a mais pessoas. A mensagem está aí, eu acho que cabe a cada um se conscientizar, né, e fazer a sua parte, porque quem cala, meu irmão, se omite. É o que o senhorzinho falou.
Ele disse, é um absurdo, ninguém se importa, ninguém liga. É como tá o mundo hoje. Literalmente os caras, né, montando o inferno na Terra, fazendo toda a estrutura para aquilo. É como se você visse, ó, estão fazendo aqui uma cama de agulhas, beleza. E ali, o caldeirão ali, ó, para escaldar pessoas. Eita, que massa. E esse outro, não, é uma câmera que a gente fecha as pessoas dentro. Todas essas coisas sendo produzidas e o povo olhando. Então, beleza. Acho que não vai acontecer comigo não, eu acho. Não vai nada, pô, fica tranquilo. Isso aqui é pra gente, você é gente, né? Mas não vai acontecer com você. Por quê? Porque na sua visão, né, de bolha, você acha que você é um super-herói, protagonista principal do mundo, né? Na sua visão de vida, mas não é. Não é. Você é só mais um, como eu sou mais um. Todos nós. A nossa força tá na união, entendimento. Mas se não tem, então não tem força nenhuma. Enfim, fica aí o desabafo. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!